Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos então para o nosso último videozinho deste módulo, que é a parte 2. Nós estamos falando de energia térmica, calor e temperatura, tá? Então vamos aí dar continuidade, né? Bom, nós vamos falar desse tópico, medindo temperaturas, né? O equipamento utilizado para medir uma temperatura é o termômetro, este que aparece na imagem para vocês, certo? É ele que a gente vai medir a temperatura de um corpo ou de um lugar. Vocês percebem que nesse termômetro a gente tem uns numerozinhos, essa escala, e ela está em C, ó, de Celsius, que é o termômetro que a gente utiliza aqui no Brasil. Aqui nós temos um líquido vermelho, que é um líquido de álcool, colocado com um corante, para que a gente possa ver o momento em que ele dilata quando aquece, ou seja, dilata é fazer isso aqui, ó, gente, ele vai subir. Temperatura subiu até estabilizar. Temperatura desceu, diminuiu, ele vai contrair. Então ele vai descer até estabilizar. Aonde ele estabilizar, ou seja, significa que ele, né, o termômetro e o objeto que ele está medindo atingiram um equilíbrio térmico, tá? Estão à mesma temperatura. Por isso que a gente consegue então ter a certeza de uma temperatura quando a gente utiliza um termômetro graduado, tá bom? Então é isso que acontece aí com relação ao termômetro. Existem outros termômetros, tá? Esse que aparece é o de álcool, mas existe o digital, o infravermelho e um de mercúrio que a gente vai ver mais para frente. Lembrem-se, existem três escalas de temperatura, né? A Celsius, que é a que a gente usa aqui no Brasil, a Fahrenheit, que a gente usa nos Estados Unidos, e aí então eu teria a letrinha F no lugar do C, e a Kelvin, que é para a comunidade científica, né? E aí nós falamos, né, perguntaram em sala por que não usa mais mercúrio, por que não se usa mercúrio. Mercúrio, então, ele tem as suas vantagens, tá? Mas ele tem desvantagens, tá? Tanto para o meio ambiente quanto para o ser humano. Porque mercúrio, ele é um metal, desculpa, um metal, que a gente chama assim, é um metal pesado, que quando a gente absorve, quando a gente introduz ele dentro do nosso corpo, a gente não consegue eliminar pelo suor, a gente não elimina pela saliva, a gente não elimina pelas fezes, a gente não elimina pela urina. Ele simplesmente vai ficando acumulado no nosso corpo até que vai chegando a um ponto em que esse acúmulo desse metal começa a causar doenças para nós. Então, por isso que ele foi retirado. Do mesmo jeito que ele foi retirado, né, no Brasil ficou proibido em 2019, mas já havia tido um acordo lá em 2013 para tirar os equipamentos que têm mercúrios, né, que tem mercúrio no caso de uso de mercúrio diretamente como produtos, pilhas e assim por diante, tá? Então, esse texto que está no material de vocês fala sobre o mercúrio. Aqui são as vantagens dele ser utilizado como termômetro, mas aqui ele fala o porquê que ele foi retirado, né, de uso, quais são os malefícios, tá? Vamos entender o funcionamento de um termômetro de álcool e conhecer como que a escala Celsius ela foi criada, né? Então, olha lá, tá? Nós temos aqui um experimento que foi realizado, aonde nós temos, ó, um tubo de ensaio lacrado com uma rolha, conectado com um tubinho de vidro, e esse tubo de ensaio, né, ele entra em contato com uma água e gelo, ou seja, é aquela água do próprio gelo que está saindo do sólido para o líquido. Então, a gente sabe que essa água está extremamente gelada. Ela vai estar em torno do que? De 0 graus. Essa água em contato com este vidro que contém álcool, né, tingido para a gente poder ver o seu deslocamento, quando eles estão em contatos, eles vão ter que entrar em equilíbrio térmico. E aí esse equilíbrio térmico vai fazer com que o álcool aqui, ó, ele estabilize numa marcação. Quando ele estabilizar, o pesquisador fez uma marquinha e ele sabe que essa água aqui, com esse gelo e essa água, ela está a 0 graus, porque é o momento, né, da fusão. Enquanto eu tiver gelo no copo, né, aí eu sei que aquele líquido ali, que é a água, eu sei que a água está em 0 graus, tá? E aí o que aconteceu? Marquei quando houve o equilíbrio dos dois, tanto da água com gelo e o tubo de ensaio.
houve o equilíbrio, então estabilizou. Marco 0 graus. Aí ele tirou o ar e vedou, tá? Colocou uma rolinha ali na ponta, olha aqui, ó, tá? Uma rolinha. Só que agora ele quer saber, ele já tem essa marcação de 0 graus, que foi quando ele entrou em contato com algo muito gelado. Agora ele vai colocar algo muito quente, né? Água em ebulição. Essa água em ebulição, então ela vai estar numa temperatura 100 graus. Em contato com este álcool, o álcool que estava estabilizado aqui vai dilatar, vai aquecer, vai aumentar, ó, vai dilatar e vai estabilizar aqui em cima. Então, quando estabilizar, ele tem o quê? A marcação dos 100 graus. Então, agora eu tenho a marcação do 0 e a do 100. Para formar a escala Celsius, o que ele fez? Ele pegou essa distância do marco 0 com a marca 100 e dividiu por 100. E aí cada risquinho vai corresponder, né, dessa divisão, vai corresponder 1 grau Celsius, que a gente conhece, ok? Nós também falamos sobre graus Celsius, né, que foi criado, foi uma sugestão, tá? Uma substituição aí por Anders Celsius, para ficar mais fácil, né, o entendimento. Mas o que eu quero chamar a atenção é nesse texto aqui, ó, tá? Que é sobre a escala Kelvin. Como que surgiu a escala Kelvin, né? Então, o nosso planeta tem regiões extremamente frias, como os polos e os picos de muitas montanhas, e incrivelmente as temperaturas em algumas regiões habitadas chegam a ser tão baixas, né, que olhos, narinas e pulmões podem chegar então a congelar o rosto ou ficar expostos, né, ao vento. Olha aqui essa imagem, né? Essa imagem nós temos uma região que chega ali, ó, menos 50, menos 71 graus. Então é muito frio. Normalmente essa comunidade que vive aqui, ela vai ter também um apoio no subsolo, tá? Para poder se deslocar de um lugar para o outro e as casas vão ser ali, né, com a questão de aquecedores. Mas dando continuidade. Então, temperaturas ainda mais baixas podem ser obtidas em outras situações, como em laboratórios de pesquisa. Este é um dos motivos que levou à criação de uma escala de temperatura denominada escala Kelvin, em homenagem ao físico matemático e engenheiro irlandês William Thomson, nomeado Lord Kelvin pelo Império Britânico. Kelvin, estudando o comportamento dos gases a baixíssimas temperaturas, propôs uma escala que não admite valores negativos. Então, na escala Kelvin, o mínimo que a gente vai ter é 0 Kelvin. Não tem negativo, é 0, tá? Seu início é o 0 Kelvin, ponto que corresponde ao menor grau de agitação possível das partículas. Seria o que a gente chama de zero absoluto, tá? Então, 0 Kelvin é o zero absoluto. Esse 0 Kelvin, para vocês terem uma noção, quando a gente converte para a temperatura Celsius, corresponde a menos 273 graus Celsius. É extremamente frio e é só em condições bem específicas é que a gente consegue chegar nessa escala, tá? Então, devido à correspondência direta entre a escala Kelvin e o grau de agitação da partícula em um sistema, essa escala é a mais utilizada em estudos científicos, tá? E aí o material de vocês trouxe essa curiosidade aqui, ó. Trouxe esta fórmula que está aqui. Contudo, eu mostrei para vocês no quadro esta fórmula aqui, ó. Temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Eu não vou cobrar conta para vocês neste momento, eu só quero que vocês entendam que existe uma fórmula, tá? Essa aqui é mais simplificada, mas é a mesma coisa que essa aqui. Mas existe uma fórmula que a gente pode, então, converter as temperaturas para a gente ter uma noção. Eu posso converter de Celsius para Kelvin e Kelvin para Celsius e vice-versa. É a mesma coisa quando a gente vai viajar para a Europa e eu não posso levar real, porque na Europa eles não aceitam real. Então eu tenho que converter, eu tenho que trocar o meu dinheiro por euro. Aí eu consigo comprar o que eu quiser lá. Do mesmo jeito que quando eu vou para os Estados Unidos, eles não aceitam real. Então eu tenho que trocar para dólar. Então e quando eu volto dos Estados Unidos ou quando eu volto da Europa, né, eu estou voltando com o dinheiro deles. Só que aqui a gente não aceita, então eu tenho que trocar de novo para poder utilizar.
Então é isso que acontece com as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Existem fórmulas para a gente fazer essa conversão, combinado? Mas eu não vou cobrar conta por hora, é só nível de curiosidade, tá? Pessoal, vou ficando por aqui. Aqui a gente encerrou a parte da teoria, né? E eu vou aguardar vocês aí nos próximos vídeos com muito mais conteúdo aí que a gente vai aprendendo ao longo do ano, tá bom? Então, tchau, tchau!